bem-vindos ao Apoio Amaral e hoje é a aulinha de matemática, mais especificamente raiz. Vamos aprender tudo sobre as raízes, começando pelas propriedades. A primeira propriedade da raiz diz o seguinte: raiz cúbica de 125 é a mesma coisa de 5 ao cubo, ou seja, a raiz cúbica de 125, mesma coisa de raiz cúbica de 5 à terceira, de 5 ao cubo, que daria então 5. Por que dá 5? Porque é simplesmente eu cortar este número com este número. Só isso. Seguindo para outro exemplo, a raiz cúbica de 2 ao cubo. Eu corto esse número com esse e dá 2. Vindo agora para a segunda propriedade. Aqui a gente tem a raiz quinta de 2 elevado a 5, que é a mesma coisa da raiz décima de 2 elevado a 10. Aí você pergunta, por que isso? Simplesmente porque se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou chegar na raiz de 10. E se eu multiplicar esse aqui por 2, eu vou chegar na décima potência. Ou seja, eu posso multiplicar tanto o índice como o expoente para virarem outro número. Vindo aqui para a terceira propriedade, que é uma propriedade de multiplicação. Se eu tiver aqui dentro de uma raiz 3 vezes 4, eu posso muito bem separá-lo na raiz de 3 vezes a raiz de 4. Outro exemplo, raiz de 4 vezes 9. Eu posso tanto separar a raiz de 4 da raiz de 9, raiz de 4, 2, raiz de 9, 3, e multiplicar depois. 2 vezes 3, 6. Como eu também posso multiplicar dentro da raiz, que particularmente para mim é mais fácil. Por exemplo, 4 vezes 9, 36. Raiz de 36, 6. A quarta e última propriedade é parecida com a terceira. Por exemplo, a raiz de 2 sobre 5 pode ser representado como raiz de 2 sobre raiz de 5. Raiz de 9 sobre 4 pode ser representado como raiz de 9 sobre raiz de 4. Raiz de 9, 3. Raiz de 4, 2. Resposta 3 sobre 2. Falando agora de simplificação. Para você descobrir, é só fatorar 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, 32 pode ser representado da seguinte maneira: 2 elevado a 5. Por que a 5? Porque nós temos 5 algarismos 2 aqui na fatoração. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu fosse retirar esse 2 daqui, de dentro dessa raiz, seria simplesmente o seguinte: a raiz, como não tem nenhum número aqui, é o 2. Então, de dentro da raiz podem sair 2 algarismos. Um par, 2 pares. E, infelizmente, ficou um restando. Então, vai sair um 2, vai sair outro 2, e dentro da raiz fica só um. 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Resposta, 4 raiz de 2. Agora, para a adição. É o seguinte: em uma raiz, a gente tem essa estrutura. O número de dentro é o radicando, e o númerozinho que fica fora é o índice. No caso da raiz quadrada não aparece, mas o número da raiz quadrada sempre é 2. É o seguinte, quando a gente está somando, a gente não pode somar raízes de radicandos diferentes. Ou seja, raiz de 2 não pode se somar como raiz de 3. É como se eu somasse x mais y. Não soma, fica desse jeito. Do mesmo jeito, eu não posso somar raízes de índices diferentes. Por exemplo, aqui é uma raiz quadrada e aqui é uma raiz cúbica. Por mais que tenha o mesmo radicando, eu não posso somar por causa desse númerozinho diferente. Ah, então eu posso somar esse aqui porque aqui não tem índice nenhum. Isso aqui é um número solto e isso aqui é uma raiz. Você não pode somar número solto com raiz. O único caso em que realmente vai poder somar é quando tiver mesmo índice e mesmo radicando. Então, vindo aqui para a adição. Aqui a gente tem duas raízes com índices diferentes e com radicandos diferentes. Mas eu posso somar? Não, eu tenho que tirar a raiz. A raiz de 100 é 10, de 64 a cúbica, a raiz cúbica é 4. Se tiver dúvida, faz aqui a fatoração, aqui do lado. Aqui, ó, 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Aí a gente separa em trios, porque é uma raiz cúbica. E aí deu 2 trios certinho. 2 e 2. Aqui. 2 e 2. Desse trio sai um 2, desse outro trio sai um 2. 2 vezes 2, 4. Esse 4 aqui. Então faz 10 menos 4, 6. Minha Nossa Senhora, agora veio com um decimal. O que é que eu vou fazer agora? É o seguinte, não entre em pânico. Primeira coisa, você vai transformar esses decimais. Aqui a gente tem 2 casas após a vírgula, então repete o 4 e coloca 100 embaixo. Por que 100? 2 casas após a vírgula. Aqui a gente tem o número 9, coloca o 9 aqui e o 100 embaixo, porque tem 2 casas após a vírgula. Aqui a gente tem 16, bota o 16 em cima e 100 embaixo, 2 casas após a vírgula. Aí como é que faz agora? Raiz de 4, 2, raiz de 100, 10. Saímos da raiz.
Raiz de 9, 3. Raiz de 100, 10. Saímos da outra raiz. Raiz de 16, 4. Raiz de 100, 10. Saímos da outra raiz. Agora é só somar. 2 menos 3 mais 4, 3. Sobre 10, não pode esquecer. Vamos agora para multiplicação e divisão. Confesso que multiplicação e divisão é mais fácil do que a adição e subtração. Por quê? Porque não precisa ter o mesmo radicando, basta ter o mesmo índice. Aqui é uma raiz quadrada, aqui é uma raiz quadrada. Então, a raiz de 2 vezes a raiz de 3 é a raiz de 6. Agora, se tiver índices diferentes, você não pode multiplicar. Vou ensinar mais pra frente como é que faz. Vamos aqui para o primeiro caso. Aqui nós temos a raiz de 2 vezes a raiz de 10 vezes a raiz de 15. Só colocar tudo numa raiz só, como a gente viu em uma das propriedades da radiciação. E aí coloca 2 vezes 10, 20, vezes 15, 300. 300 simplificando, porque é obrigatório você simplificar uma raiz. Simplificando, 300 por 2, 150, por 2, 75, por 3, 25, por 5, 5, por 5, 1. Aí nós temos aqui uma raiz quadrada, então sai um par do número 2 e um par do número 5. Só que aí o 3 ficou sozinho, então ele não pode sair da raiz, ele fica aqui dentro. E então é só multiplicar os outros valores, o 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. Agora a gente vem aqui para a divisão. A raiz de 120 dividido pela raiz de 3. 120 dividido por 3, 40, dentro da raiz. Então a gente simplifica. 40 dividido por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Então, como é a raiz quadrada, a gente tem um par do número 2 e ficou o 2 e o 5 sozinhos. Então, eles não podem sair da raiz. 2 vezes 5, 10 dentro da raiz e sai um 2 só da raiz. Último exemplo de divisão, aqui a gente tem raiz cúbica de 10 dividido pela raiz cúbica de 2. Parece um Z, meu Deus. 10 dividido para 2, 5. Só repetir raiz cúbica. Agora vamos para uma observação importantíssima. Se aqui nós tivermos raiz quadrada de 2 dividido pela raiz cúbica de 2, o que é que vai acontecer? Eu preciso igualar os índices. Aqui o índice é 2 e aqui o índice é 3, então eu tenho que igualá-los. Como eu faço isso? Só multiplicar por um número que o resultado dê o mesmo nas duas raízes. Aqui nós temos a raiz quadrada e aqui nós temos a raiz cúbica. Só multiplicar por 3 e só multiplicar por 2, a gente vai ter a raiz sexta e a raiz sexta. Aí você pergunta, ué, mas como assim? Como é que eu vou encontrar esse número? Você pode fazer o MMC ou tirar da própria cabeça. O menor número que multiplica, que é múltiplo de 2 e 3, é o 6. Então, multiplica esse por 3 e esse por 2, para assim dar o 6. Lembrando que sempre que multiplicar o índice, tem que multiplicar esse aqui também. Que não é bem multiplicar, né? É adicionar uma potência. Então, 2 vezes 3, 6. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. 3 vezes 2, 6. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Então, a gente pode dividir normalmente. Raiz de 6, né? 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. Vai dar 2 elevado a 1. Para quem não lembra da regra de potência, quando a gente divide potências de mesma base, a gente subtrai seus expoentes. Mesma base, divisão. Então, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2 é a mesma coisa de 2, 3 menos 2, que vai dar 2 elevado a 1. Entendeu? É a regra de potência.